Eu vou ler para você uma frase de Jung que eu postei hoje até no Instagram, mas eu vou ler aqui para você, presta atenção. Deixai cair o que quer cair. Se o segurardes, ele vos arrasta junto. Isso está no livro Vermelho, de Carl Gustav Jung. E o que essa frase pode nos trazer aqui de reflexão, né, para o nosso mundo aqui, para a nossa realidade, já que esse meu mundo aqui é habitado basicamente por mulheres da meia idade para cima, até um pouco menos, mas muito mais da meia idade. A gente precisa falar sobre relacionamentos amorosos que já terminaram, porém não foram finalizados. Relacionamentos que se estendem na vida por uma questão de respeito, por uma questão de cumplicidade em muitos campos, por uma questão de sonhos, de idealizações, em alguns casos, de um medo de ficar sozinho, de uma vergonha de terminar a vida sozinho, né? E talvez nessa altura da vida, finalizar uma história longa, a culpa diante da família, preocupação com filhos, estrutura financeira, ausência de estrutura financeira, porque em muitos casos, né, eu vejo muitas pessoas permanecendo num casamento porque não há possibilidade de viver sozinho. Não há uma independência financeira, seja de uma parte ou de outra. Então aquele casal fica ali preso um ao outro, com mágoas, com rancores e até com raiva, né? Porque se sente preso ali e não tem jeito, o ser humano é assim. Se eu me sinto presa por determinada condição, de alguma forma o meu emocional vai expressar isso. E é muito triste tudo isso, né? Então a gente precisa, né? Você que está me ouvindo, talvez você esteja vivendo um relacionamento assim, que já não te satisfaz tanto e que você tem muito carinho, muito amor até por essa pessoa, mas a vida em comum está se tornando insuportável, né? Muito difícil, muito pesada, tudo muito tenso e denso. Você precisa refletir até onde eu vou colocar esse teto, porque existe um teto, tá? E o que eu percebo nas pessoas, muitos pacientes até, é que esse teto parece que é sempre estendido. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, coisas acontecem e sempre, não, agora vai, agora vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E o quanto a gente faz isso na esperança, talvez até infantil, de fazer dar certo aquilo que a gente tanto queria que desse certo. E é extremamente difícil aceitar isso, não é? Mas a gente não pode ter essa esperança infantil de um milagre. A gente precisa, sim, se apropriar da vida, tomar decisões difíceis, sim, chorar, sofrer, viver o luto necessário, com muita honra e respeito a esse outro que conviveu, porém, sem deixar de perder de vista quem você é. Quem você é de verdade, a sua natureza, o que você faria se você estivesse sozinho? Será que você faria aquelas coisas todas que você faz todos os finais de semana porque está com aquela pessoa? Até que ponto aquela pessoa te impede de ser você? Você se sente admirado, você se sente respeitado, você se sente reconhecido enquanto ser humano independente dele ou dela? Então são perguntas muito importantes que eu queria deixar aqui para você refletir e pensar aí sobre a sua vida, até que ponto e por quanto tempo você vai insistir em salvar, em ficar, em permanecer aqui, ali, numa história que já não existe mais, só existe na sua cabeça, só existe nessa fantasia, nessa idealização que um dia você criou dessa família, tá bom? Então, vamos pensar junto, ouça essa frase novamente e deixa sua alma falar com você, ela sabe.